Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Glória a Deus. Sejamos instruídos por ela, para que tenhamos então sucesso diante do Senhor nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Vou pedir ao pastor João a sua oração para iniciar esse trabalho. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero que você pegue a mão do seu irmão assim e fale assim para ele: bom estar com você. Amém? Agora, pega na mão dele e faz uma oração por ele agora. Amém? Vamos orar todo mundo junto. Ministra uma oração sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai glorificando, irmão. Vai glorificando o Senhor. Oh, Deus Santo e fiel. Aleluia, Senhor. Muito obrigado por esta manhã maravilhosa, Senhor. Manhã especial que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, meu Pai. Espírito Santo, Espírito Santo. Vai atuando nos corações das vidas.
gostaria de centrar a minha conversa com vocês um assunto bem prático para a liderança, e vocês são líderes, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho do seminário também. Sei que o pastor Johnny já esteve aqui, já falou um pouco do seminário para vocês, mas eu gostaria de falar também mais alguma coisa. Eu sou o diretor, estou aqui, eu não vou perder esta oportunidade. A Igreja Renovada, ela tem 2 seminários. Um, não preciso falar, que vocês já conhecem, que é Cianorte. Eu mesmo estudei em Cianorte. Depois, mais tarde, devido ao crescimento, a igreja criou o seminário em Anápolis, que era um seminário local do presbitério. Depois eles me chamaram para ir para lá, eu fui professor em Cianorte também, para tornar o seminário um seminário da denominação a nível nacional. E eu fui para lá, cheguei lá em 97, e estou lá até hoje. Então, aí nós compramos as propriedades, construímos, formamos professores, e essa equipe de 6 professores que nós somos hoje, de tempo integral, foram meus alunos, eu os coloquei para estudar, depois de terminar o bacharelado. O pastor Johnny já esteve aqui, ele formou-se lá, depois fez o mestrado dele aqui no Mackenzie em teologia, depois voltou, fez direito, e está lá de tempo integral, diretor administrativo da escola hoje. Tem o pastor Sérgio, que é um mineirinho, que veio lá de uma cidade que a gente diz quase não tem no mapa, lá perto de Montes Claros, um menininho assim, bem animado, num fogo, bem pentecostal. Ele veio para o seminário, terminou lá, e ele fez o mestrado dele em Antigo Testamento aqui no Mackenzie, e ele passou no vestibular aqui. O hebraico dele foi tão bem feito que ele passou aqui, e os presbiterianos do Brasil não passaram no seminário que é deles. Eles estudaram lá e não passaram no vestibular. O pastor Sérgio passou. E fez o mestrado em Antigo Testamento, voltou para o seminário, estudou letras e fez mais outros pós, etc, etc, etc. Nós os mandamos para o exterior para estudar inglês um tempo. E hoje pastor Sérgio é o diretor acadêmico, ele cuida de todos os cursos que nós temos. Nós temos o pastor Tiago também, que estudou no seminário, fez o mestrado conosco lá em Anápolis, é de Osasco. Temos também o pastor Oleon, que é filho de um pastor da Bahia, da Renovada, e é professor do seminário. E temos o filho do pastor Guerra, que chama Isaac, que também é professor do seminário, estudou lá. Nós somos 6 professores de tempo integral. Lá no seminário, irmãos, nós temos vários cursos. Os cursos principais são os seguintes: o maior curso é esse curso modular, que tem sido conversado muito, uma possibilidade de implantar aqui no presbitério de vocês. Como é que funciona o modular? O modular nós temos hoje ele em vários lugares no Brasil. Nós temos em Macapá, nós temos em Belém, nós temos em Sinop, nós temos no Mato Grosso em alguns lugares, nós temos em Barueri, nós temos em Porto Seguro, e aí vai, eu não lembro todos os lugares, são muitos. E a fila de gente querendo que a gente leve o curso para as igrejas são grande, porque o que está acontecendo hoje no nível de educação teológica é que aquele caso do aluno vir para ficar interno ainda tem. Os pastores, as lideranças fortes da igreja amanhã vão ser essas pessoas que vão para o internato, ou não, né? Às vezes também não. Mas é um pessoal que fica ali dentro 3 anos, gastando tempo, tem toda uma disciplina, uma formação. A gente realmente, eu vou contar daqui a pouco a formação como é que é. Mas tem muita gente, hoje os dias mudaram, as pessoas trabalham, as pessoas não podem ir, e hoje os cursos via internet ou módulos estão no Brasil inteiro. Você matricula numa faculdade, chega lá, você faz algumas matérias com os professores locais, e a maioria você ouve as aulas de longe, para cortar custo, e porque a vida do povo está ocupada. Então, esses cursos modulares, eles têm muita procura. Quando eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, eu ouvi de um trabalho no Canadá, ao invés da pessoa vir para o seminário ia para a igreja. Aí eu voltei do doutorado em 2006, 2007, e começamos a implantar esse curso à distância. O primeiro lugar foi um piloto, uma experiência, foi em Rondônia, e deu muito certo. Nós pegamos todos aqueles pastores que veio para o ministério, eram leigos, e demos o curso para eles lá no presbitério deles. Foi ótimo, o presbitério de Rondônia cresceu demais com isso. Então esse curso modular, nós temos ele em vários lugares. A matéria custa R$150, nós chegamos lá numa sexta-feira, damos aula à noite, damos aula sábado de manhã ou à tarde e à noite, e domingo de manhã, a parte da manhã, as igrejas liberam essas pessoas para fazer o curso.
Domingo à noite a gente prega numa igreja, segunda-feira vai embora. A gente dá essa matéria, tem igreja que a gente dá uma matéria a cada 2 meses, e tem igreja que a gente dá uma por mês. E quando as condições da igreja, igual Macapá, é um campo missionário com maior dificuldade, nós vamos a cada 3 meses. Então tem todas essas combinações. E aí a pessoa faz 12 matérias, que é o curso básico, ou ele faz 24, que é o curso médio, que serve para ser ordenado na renovada, ou ele faz o bacharel, que são 36 matérias. Se fizer uma por mês, em média de uns 3 anos e meio, termina o curso. Nós temos, por exemplo, já fizemos em Alta Floresta, terminou uma turma, começou outra, já está formando essa turma, e começou outra turma em Sinop, que é uma cidade perto. Então, para vocês verem como isso tem abençoado. Então, ao invés das pessoas virem para o seminário está indo para a igreja, porque os dias mudaram. Ou, por exemplo, o seminário de Cianorte já teve 172 alunos internos. Hoje, eu creio que eles devem ter uns 30. Nós temos quase 40 e já tivemos 73. Entende? Como vocês viram, como é que a realidade tem mudado. Então, a formação hoje, são 2 coisas importantes na parte de educação hoje. Primeiro, a formação é à distância, ou o seminário vai lá. A segunda coisa, a educação é continuada. Hoje ninguém pode parar mais. Não tem jeito de parar. Seja na área secular, seja na igreja, não pode parar. Então, hoje nós temos esse curso modular que vai até as igrejas, e nós estamos lançando a partir de agora, já começou a ser lançado, já dá para estudar algumas matérias. Nós estamos lançando um outro bacharelado, que não é esse que eu falei, que a gente leva na igreja. Um via internet. Nós já temos esse mesmo que leva na igreja, você pode fazer ele de dentro de casa pela internet. Uma matéria por mês. Esse que você faz, que a gente leva nas igrejas, que é o modular, que a gente chama, ou que você faz ele via internet, é a mesma coisa o número de matérias. E a carga horária é a mesma também via internet. Só que aí nós temos um número de aulas gravadas por semana, são 4 aulas gravadas por semana, são 16 aulas no mês. E os professores lá do seminário acompanham você, tem uma equipe lá para te acompanhar. Para te ajudar, para te acompanhar, para te dar as coordenadas. E a gente acompanha, inclusive, esses alunos da internet mais do que os alunos internos, sabia disso? Porque o aluno interno, se fica olhando ele, mas ele não deixa rastro. O aluno da internet deixa rastro. Se ele desapareceu, não entrou na plataforma, no outro dia já chega um e-mail para ele, ou zap, dizendo assim, você não entrou ontem. O que aconteceu? Então, você está ali para levar você a não parar. Então, nós temos mais de 100 alunos matriculados no curso à distância, que é EAD pela internet, que é o mesmo curso que a gente leva nos módulos, é o mesmo curso. Mas eu disse que nós estamos lançando um outro curso. Esse também será pela internet, chama um curso em exposição bíblica. Ele não tem um número de matéria fixa. Na verdade, tem, mas você não é obrigado a fazer todas. O que é o curso de exposição bíblica? Por exemplo, você quer fazer o livro de Gênesis durante um mês? Nós temos para te oferecer. Você quer fazer Êxodo? Nós temos. Você quer fazer Atos? Nós temos. Você quer fazer Deuteronômio? Nós temos. Nós estamos gravando para todos os livros da Bíblia. A exposição, um mês inteiro expondo aquele livro. Para você que dá aula, para você que prega, é um recurso sem tamanho. Para o que está pastoreando, é um recurso sem tamanho. Para você que é líder na igreja local, é um recurso que não tem palavras. Então, hoje as coisas estão na ponta do seu dedo, a acessibilidade é muito grande. Fora isto, para os pastores, os líderes, se você já tem um curso superior na área de humanas ou um bacharelado em teologia, nós temos lá em Anápolis o nosso mestrado em ministério, que são 10 matérias. Elas funcionam a cada 3 meses, você chega na segunda, 2 da tarde, nós temos aqui o pastor que fez lá conosco, você chega na segunda, 2 da tarde, e quinta-feira, 5 da tarde, você está liberado para vir embora. Por que nós colocamos durante a semana? Para pastores que são de tempo integral, ele poder deixar a igreja, não perturba o sábado e o domingo, ele pega o avião ali em Guarulhos, a passagem para Anápolis, vocês são os mais privilegiados do Brasil, porque os voos daqui para qualquer lugar são os mais baratos que tem, as promoções. Então, vou dizer para você, tem gente que vem há mais ou menos, irmãos,
tão longe para fazer o curso que ele paga numa passagem R$ 1.600 para chegar no seminário, 1.200, 900, tem de todo tipo. Chega lá, ele ainda paga a matéria para fazer o mestrado, para ele não parar de estudar. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, como diz o mineiro, porque vocês estão em São Paulo. Para ir para Anápolis, vocês vão e voltam por R$300, por R$400, e tem vezes por menos. Então, para vocês está mais fácil do que para todo mundo. Então, nós temos esse bacharelado para quem tem já um curso superior na área de humanas ou um bacharelado em teologia. O que é que tem nesse curso? Você vai aprender o método de estudar a Bíblia indutivo, você vai aprender um pouco de hermenêutica, vai ter exposição de livros da Bíblia, vai ter esses assuntos do momento que estão discutindo no ministério, o que é a pregação expositiva, por que o sermão expositivo, discutir o ministério. Nós estamos aí no grupo, divulgando aí as próximas matérias, o próximo modo é agosto. Você pode fazer 2 só por ano, você pode fazer um no primeiro semestre e um no segundo. Você não precisa terminar o curso rápido, para quê? Você vai ter que estudar a vida inteira mesmo. Então não tem necessidade de correr. Se você terminar, você vai ter que começar outro, porque senão se desatualiza, não é isso? Então nós temos esse mestrado em ministério. E nós temos, para quem tem um curso de bacharel em teologia, nós temos também um mestrado em exposição bíblica, mais aprofundado do que esse que a gente está oferecendo pela internet, com mais tempo, com mais horas, com doutores dando aula e etc. Então isso é mais ou menos o que nós temos. Nós temos o modular nas igrejas, nós temos o mesmo modular via internet, nós temos esse curso de exposição bíblica que está sendo oferecido agora para quem quer estudar livros específicos da Bíblia, nós temos o curso de mestrado e nós temos também o nosso internato, que temos lá mais de 30, quase 40 alunos de tempo integral. Lá nós temos casa para aluno casado, você vai, nós já temos um apartamento com um aluguel bem mais em conta do que lá fora, você mora ao redor do seminário, e temos um internato para moças e para moços. Hoje, as vocações estão diminuindo, mas vocação é uma questão de despertar, porque está cheio de gente com ardor pelo ministério. Como eu tive, como vocês, pastores aqui tiveram, está cheio de gente com esse ardor. Se a gente falar nisso, desperta. Se a gente mostrar o caminho, eles vão. Se a gente também não falar, não vai acontecer. Agora, quando o avivamento, por volta dos anos 70, 80, estava aquele fogo que eu vivia aquilo, vocês viveram aquilo, aí você não precisava falar nada mesmo. O cara viu o anjo, ele queima a carroça e vai, né? Mas hoje não, hoje é diferente. A pessoa não toma essa decisão de uma vez. Ela fala o seguinte: pastor, eu vou começar aqui pelo EAD mesmo. Aí ele começa a gostar muito, ele fala assim, é difícil para ir para o seminário? Você vê que o Espírito já está movendo ele para um pouco mais. E aí ele vai se entregando. Hoje ninguém dá um passo assim pela fé, daquele jeito, porque o avivamento fazia o cara fazer isso mesmo. Eu fiz isso, né? Eu larguei a faculdade para ir para o seminário. Estudava física pura lá na UEM em Maringá. Larguei e fui para o seminário. Estava no 2º ano, apaixonado por física, apaixonei pelo seminário. Porque o Espírito Santo é aquela obra, queimava mesmo. Agora hoje, com esse avivamento um pouco mais, fogo diminuiu um pouco, o cara põe um pé de uma vez, aí ele sente firmeza, ele põe o outro pé. Quem tem que fazer isso? Nós que temos que despertar vocação. É igual uma igreja, ela vai ser missionária ou não, se você enfatizar isso, né? Então, nós temos todo ano no seminário o retiro vocacional. E tem gente aqui, está no meio de vocês, que já esteve lá no retiro vocacional. E vocês sabem quem foi e sabem que ele vem inflamado, não sabe? Vocês sabem disso. É isso que acontece no retiro vocacional. O retiro vocacional são sexta-noite, sábado o dia inteiro, bem intensivo, e domingo de manhã a pessoa vem embora. Então o que vocês podem fazer? Você pode fazer uma parceria entre a igreja, a família, a pessoa, ou o presbitério, sei lá como funciona. Mas vocês, se quiserem, tem como vocês mandar um moço no retiro vocacional que você acha que pode ter vocação. Mesmo que ele não vá para o seminário e fique lá, talvez ele faça a distância. Amanhã ele vai tornar um pastor. Por que que precisa disso, irmãos? Porque você olha aqui para mim, 63, fiz agora no dia 6. 63 anos. Quantos anos vocês acham que o Ivailton ainda tem para ficar no ministério?
Eu já estou com a ficha na mão, irmão. Já estou na fila com a ficha na mão. Tem uns aqui que já está na minha frente, outros estão para trás de mim. Né? Você já está com a senha na mão. Mais novinho assim, a senha está lá atrás, né? Mais novinho assim. Mas tem uns que estão com a senha na mão já para aposentar, para sair, né? E outra senha até para ir também, né? Para a glória, né? E eu estou pronto para isso, né? Mas tá, então como é que é o seminário? Você chega ali no seminário, então você é recebido, tem um pastor, um desses 6 pastores, vai acompanhar aquela turma até o dia deles formarem. Vai ser o pastor deles. Fora isso, durante a semana, nós temos 3 aulas, depois mais 3 aulas. Entre uma aula e outra, todo dia nós temos 25 minutos para devocionais. Então, um dia o pastor da turma faz o devocional com os alunos, outro dia tem um pequeno grupo, nós estamos estudando já há mais de 5 anos, esse projeto da Renovada lá dentro do seminário, ele funciona, já tem mais de 5 anos o pequeno grupo. Para vocês terem uma ideia, esse ano inteirinho nós estamos estudando só o pequeno grupo sobre o Espírito Santo. E vai ser o ano inteiro, até mesmo quem vai lá pregar, o tema é o Espírito Santo. Quem vai fazer o culto da segunda-feira, a gente traz um pastor da cidade, tem que falar sobre o ministério Espírito Santo. O pequeno grupo é sobre o Espírito Santo. Quem vai pregar nos jejuns é sobre o Espírito Santo. É o ano sobre o Espírito Santo. E Deus tem feito um mover maravilhoso no seminário ultimamente, do Espírito Santo, que é uma coisa boa, né? Então nós temos 3 aulas, nós temos um devocional, ou pequeno grupo. E um desses dias nós temos um mentoreio. O que é um mentoreio? Nós dividimos alunos do seminário em grupo de 5, 6, e tem um professor para uma série de temáticas, por exemplo, submissão à autoridade, como é que anda as suas finanças, um projeto financeiro, e esses temas básicos da vida cristã. Então tem um pastor que vai acompanhar aquele grupo o ano inteiro, essas temáticas toda básica, e o casamento. Como é que você trata a sua esposa, você é casado? Né? Você quer namorar, como é que você namora? Como é que é noiva? Como é que é o processo? Como é que faz para começar, para encerrar? Então o negócio é preto no branco, né? E ali o pastor que está na frente fala e todo mundo tem que falar. Você não pode ficar lá só calado. Você tem que se expor também. Então você imagina o tanto que esse moço cresce no seminário. Então nós temos as aulas, nós temos jejuns, nós temos um período de oração todo dia às 5 da tarde. Todo dia, 5 da tarde, tem oração no seminário. Todo mundo tem que reunir lá na praça. Nós temos um período de oração todo dia. Os estudos estão lá. E tem o refeitório onde os alunos comem. Todo aluno dá 2 horas de trabalho no seminário à tarde, para ele não ficar só estudando, fazer uma higiene na cabeça, né? E também para somar com o seminário e também para aprender as coisas, aprender trabalhar no escritório, cortar a grama, emendar um cano, pintar uma placa, seja o que for, né? Ele tem que aprender também de tudo. Então esse é o seminário, é uma vida maravilhosa, é um lugar assim tão família, irmãos, que quando chega no último semestre nós temos uma matéria para desligar o aluno do seminário, porque vocês imaginam. Quando vai para o 3º ano, já começa o choreiro, o cara já fica a cabeça baixa, sabe que tem que ir embora, dá uma tristeza nele, porque aquilo é uma família mesmo. Tem uma relação entre professor e aluno muito maravilhosa. E aí, então, a gente vai preparando ele para desligar, para ele ir embora, né? Um dia desse, sabe o que eu fiz com o 3º ano? Foi no 2º semestre, quando faltava um semestre só. Na primeira aula que eu fui dar dessa matéria de transição, eu chamei eles devagarinho, falei o que ia fazer. Falei, eu quero mostrar um negócio para vocês. Levei ele no portão do seminário, levei um controle comigo, deixei eles passar. Quando eles passaram, eu tranquei o portão, fiquei do lado de dentro. E falei, daqui uns dias, vocês estão indo. E vocês não mais serão alunos, vocês serão pastores. E vocês vão sentir muita saudade desse lugar. Gente, mas virou um choreiro lá do lado de fora. Eu peguei, abri o portão e falei, pode entrar, ainda tem 6 meses ainda, né? Então é um negócio assim muito de Deus aqui lá, viu, irmãos? Um negócio muito de Deus, muito trabalhoso assim, mas muito de Deus. Então isso é o seminário, assim, em poucas palavras, se alguém quiser saber mais, eu posso falar com você. Eu quero tomar uns 2, 3 minutinhos e falar um pouco. Eu quero conhecer vocês, enquanto estiver aqui, eu quero cumprimentar, quero ouvir vocês, quero estar com vocês, porque eu não quero ficar só dentro das 4 paredes no seminário. E quero que vocês me conheçam. Eu vim de uma família pobre, meu pai é mineiro, e ele morava em Minas, perto de uma cidade chamada Formiga.
E, na verdade, Candeias, Campos Belo, Formiga era uma cidade de mais nome. E as terras do meu pai eram 5 alqueires de terra. A usina de Furnas tomou as terras do meu pai. Ficou só um pedacinho. Eles indenizaram meu pai, como bom mineiro, fez um bolsinho por dentro da calça, pôs o dinheiro, pegou o trem e foi para Goiás, onde já tinha outros parentes. Chegou lá, perto de uma cidade chamada Inhumas, ele comprou um pedaço de terra e nós fomos trabalhar na roça e foram nascendo os meninos. Naquela época nasciam os montes. Então, para você ter uma ideia, meu pai teve tantos filhos que ele não sabia mais que nome pôr nos filhos. Então eu tenho um irmão que chama Ailton, o outro falou assim, João, o que eu vou pôr o nome nesse filho? Não sei o que eu vou pôr. Eu vou pôr um N antes, Nailton o próximo. Aí nasceu mais um e falou assim, o que eu vou pôr de nome? Vou pôr Ivailton. Aí nasceu o último, ainda bem que Juscelino estava fazendo Brasília, ele falou assim, vou pôr Juscelino. Juscelino, um nome nós somos todo. Então nós somos 9 irmãos, com a irmã de criação. Entre meu pai e minha mãe nós somos 11. Eu trabalhei na roça até os 12 anos de idade. Quando eu fui à escola a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade. Primeira vez. Estou contando isso para vocês verem onde Deus pode levar você. Aí nós fomos para Goiânia, trabalhar numa granja de frango. A gente trabalhava naquela granja, a família trabalhava em tudo quanto é departamento da granja. Na minha casa, todo mundo cheirava frango. Você tomava banho, lavava 2 vezes, passava perfume. Quando você chegava na escola, qual era o apelido da gente? Frango, porque você cheirava frango, né? Não tinha jeito. Foi assim que eu fui para a escola, cheirando frango. Então aí, irmãos, nessa granja, um homem deu para o meu pai uma Bíblia. Deu para mim. Ele cantou o dia inteiro no meu ouvido, aquele corinho, falar assim, Jesus breve virá, sua noiva levará. Não consigo cantar mais. Eu sei que eu acho que aquele corinho devia estar no auge aí, né, nas paradas dos evangelhos, porque ele só cantava aquilo. Cantou o dia inteiro aquele corinho. E ele ia ficar 1 mês para aprender a mexer com os frangos, e aí a firma chamou ele de volta, porque teve um problema. Ele ficou 2 dias só. Antes de ir embora, ele me deu uma Bíblia. E deixou o hino na minha cabeça. Eu chegava em casa, passava um pouquinho, eu dizia, Jesus, minha mãe falou, você virou crente? Eu falei, não, mãe, não estou cantando nada, você está cantando essa música de crente. Nós somos católicos. Eu falei, tá, desculpa, mãe. Mãe, passava meia hora, Jesus breve virá. Falou, esse negócio pegou em você. E foi desse jeito mesmo. Mas meu pai era um homem muito inteligente, ele sabia só escrever o nome, um homem muito inteligente. Ele pegou aquela Bíblia e falou assim, vamos ler essa Bíblia? Vamos ler essa Bíblia. Pôs a meninada em volta da mesa e pôs um dos filhos para ler. Nós fomos lendo a Bíblia, quando chegou no Sermão da Montanha, eu já havia convertido, eu não sabia que a palavra era convertido, mas sei que eu converti lendo o Sermão da Montanha. E Deus foi salvando minha família, e nós depois mudamos de lá para uma chácara, uns 2 meses depois, tinha muito pés de manga, e nós continuamos lendo a Bíblia. Meu pai falou, vamos ler a Bíblia. Quando nós chegamos no livro de Atos, no capítulo 2, já tinha lido os 4 evangelhos, família tudo já havia convertido, nós não sabíamos que era convertido ainda, não tinha esses termos ainda, né? Para nós, que a gente não frequentava outra igreja, só era católico e não ia muito na igreja católica. Aí meu pai leu sobre o Espírito Santo, que aquilo era promessa, era para nós, fomos para debaixo do pé de manga. Estava naquele auge do avivamento, em 72. Lá em Goiânia, na igreja, o movimento no Brasil Central, como teve aqui em São João Clímaco, como teve em Assis, como teve em Cianorte, em Campina da Lagoa, não é isso? Então, lá em Goiânia, o negócio estava pegando mesmo fogo. Só que nós não estávamos na igreja renovada ainda. Nós estávamos morando na chácara, nós éramos católicos, estávamos lendo a Bíblia. Mas nós lemos sobre o Espírito Santo, meu pai falou, vamos para debaixo do pé de manga orar. Aí fomos para debaixo do pé de manga, porque o texto falava que aquilo era para aqueles outros que viessem. E nós fomos orar e recebemos o Espírito Santo. Só que a gente não sabia o que fazia com aquilo, porque eu não tinha contato com o crente. O único crente que a gente teve contato era esse que foi lá na granja. Mas o senhor Gedor, do outro lado do córrego, tinha só uma pinguela, ele era crente. Ele viu aquele barulho, no outro dia cedo ele veio falar com meu pai. Vocês são de qual igreja? Nós somos católicos. Não, vocês não são católicos. Somos católicos. Nós somos católicos. Só estamos lendo a Bíblia. Nós recebemos o Espírito Santo. Aí ele achou graça daquilo. E assim nós batizamos, filiamos, lógico, a renovada naquele tempo, né? Que ia ser renovada. Essa é a minha história de conversão junto com a minha família. Pra vocês terem uma noção, minha família mora em Goiânia. Só tem um irmão que mora no Rio. Minha família tem mais de 20 anos que de 15 em 15 dias eles reúnem os irmãos e os sobrinhos todos
para orar na casa de um ou de outros. Tem mais de 20 anos essa oração. Então, uma coisa assim vitoriosa, maravilhosa, não é? Coisa maravilhosa. E aí eu fui trabalhar em análise clínica, trabalhei muitos anos em análise clínica, laboratório, aprendi isso em Goiânia, trabalhei em Brasília, trabalhei em Ourinho, São Paulo, Maringá, eu passei num concurso na UEM, lá fui fazer faculdade, trabalhar em análise clínica. E trabalhei em Goiânia, Anápolis, aquela região toda, e Deus sempre falando comigo do ministério. Quando eu me tornei membro na primeira de Maringá, onde está o pastor Jair Lara hoje, que era o pastor Celcino naquele tempo, de lá, Deus inflamou meu coração e eu fui para o seminário, eles me mandaram para o seminário. Eu terminei o seminário e no último ano eu me casei com a dona Elce, que é a minha esposa, nós temos 2 filhos, uma menina e um menino. E viemos aqui para São Paulo, lá para a Missão Antioquia, fazer um curso de preparo missionário. E ajudei a igreja de Osasco, tomei conta de uma congregação por 1 ano, junto com o pastor Ronaldo Tavares. E então, depois disso, nós fomos para o Uruguai, fizemos um estágio de 1 mês, e nós fomos encontrar mais 15 missionários que vinham de várias partes do mundo, fomos encontrá-los na Escócia, abaixo da Inglaterra. E lá nós fizemos um treinamento de 5 semanas, e fomos morar na divisa com Israel, com a Síria, eu e a Elce, para ser missionário, lá trabalhando 8 horas por dia, para poder pregar o evangelho, para não ganhar nada. E nós deixamos gente convertida que são membros de uma igreja pentecostal junto ao Mar da Galileia. Aí depois desse ano de trabalho missionário, eu mudei para Jerusalém com a Elce, nós não tínhamos filhos ainda. Eu fui estudar numa universidade em Jerusalém, fui estudar o hebraico, a história, a geografia, a terra e a cultura, fui estudar tudo aquilo para voltar para Cianorte para dar aula. E então eu fiquei 3 anos estudando em Jerusalém e ajudei uma igreja de judeus convertida ao judaísmo. Foi quando eu aprendi o inglês, o hebraico, essa coisa toda. Aí terminei o curso, voltei para Cianorte, dei aula 3 anos. E então depois, quando entrou o pastor Altair do Carmo Mateus Nunes como diretor com a morte do pastor Palmiro, eu saí, fui para a Inglaterra, estudei 1 ano na Inglaterra, mais inglês, etc. E mudamos para os Estados Unidos. E lá eu fiz mais um curso de exposição bíblica, exposição da Bíblia, livro a livro e outros assuntos, etc. Fiz um mestrado de 3 anos lá. Quando eu terminei, o doutor Jamil falou, Ivailton, você vai para Anápolis para começar o seminário lá, tornar ele um nível nacional. Foi o que eu fiz, e nesses 20 e poucos anos, desde 97, estou mexendo com isso. Nesse intervalo eu saí, fiquei 1 ano e meio fora para fazer esse doutorado, e fiquei 1 mês e pouco no Japão ajudando as nossas igrejas. Essa é a minha história de forma curta. Mas eu olho para trás de tudo isso, irmãos, vejo como é que Deus pegou o Ivailton lá da roça, do Cabo da Enxada, e me ajudou a fazer tudo isso que eu fiz. Então eu imagino, sabe o quê? Se vocês deram oportunidade para essa moçada nova, onde é que Deus pode levá-los? Né? Agora, ninguém vai a lugar nenhum se ninguém lhe der oportunidade. Eu falo para os pastores em Anápolis, olha, os alunos estão aqui e eles começam a aprender homilética, pregação, vai lá na igreja pregar, aquele sermãozinho, até os alunos têm uma expressão entre eles até fazem um sinal assim, diz assim, que o aluno quando está no primeiro ano, ele pica fumo porque eles são um cara fraco para eles, sabe? Então, eu falo assim, mas alguém lá na igreja aguentou vocês pregar esse primeiro sermãozinho de vocês, até vocês ficarem bom no que faz, para depois tornar um grande pastor. Isso quer dizer o seguinte, ninguém chega a lugar nenhum se ninguém der-lhe oportunidade. Então todos esses pastores que estão aqui, eles começaram de forma muito simples, não foi? Mas alguém deu oportunidade para vocês, não foi? E aonde vocês chegaram? Então, uma coisa muito importante, irmãos, é dar oportunidade para as pessoas. Dar oportunidade na igreja, dar oportunidade para o cara estudar. Vocês podem trazer esse curso modular para cá, que é fácil de ver. Entende? Criar um curso aqui para dar uma chance para esse povo estudar. Entende? Porque não, talvez aqui muitos são professores, são isso, mas não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando de estudar estudar a Bíblia, para poder ensinar para as pessoas, para poder evangelizar, para poder discipular, para poder treinar outras pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque se nós não dermos oportunidade, se não tiver oportunidade, a pessoa não tem como crescer sozinho, né? Mas
eu queria falar isso para vocês, mas quero ir para a Bíblia, que a Bíblia vai ser mais importante. Eu queria dizer isso, mas quero ir para a Bíblia com vocês. Ok. 1 Crônicas, capítulo 20, versos 4 a 8. Esse texto que eu vou ler tem uma versão maior dele, mas eu vou ler essa versão curta. A versão maior está no livro de 1 Samuel, depois eu falo para vocês. O texto diz assim: houve depois disso uma guerra. É isso mesmo? Ok. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaímos, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão do Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura, que se tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram os descendentes de Rafá em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. O que a gente presta atenção nesse texto, e se você quiser ver o outro texto, abre lá em 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 21, né? 2 Samuel 21. Isso, 21, 15. 2 Samuel 21, 15. Tem uma versão mais ampla desse texto. 2 Samuel 21, 15. O texto lá diz assim: houve uma outra batalha entre os filisteus, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi, e a ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zerulha, foi ao seu socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairás à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois disso outra batalha contra os filisteus em Gobe, e naquela ocasião Sibecai Uzata matou Safé, um dos descendentes de Rafá, e noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaré Orejim de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lançadeira, parecia haste um tecelão. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, e também era descendente de Rafá, e desafiou Israel. Mas Jonas, filho de Simeia, filho de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Lá no capítulo que nós lemos, são quantos gigantes? São quantos? Mataram quantos mesmo? Quantos levantaram contra Davi? 3. E aqui diz que são 4. A questão não é que são 3 ou que são 4. A questão é que o narrador de 2 Samuel quer contar mais detalhes do que o narrador de Crônicas. Porque o objetivo do livro de Crônicas não é o mesmo objetivo do livro de Samuel. Mas uma coisa que a gente nota aqui, irmãos, é que essa questão da liderança, do ministério, isso que vocês estão fazendo, é um processo de muitas sequências de crescimento. Muitas sequências de crescimento. O ministério, ninguém chega ao topo do ministério de uma vez. Eu digo que tem vários tipos de pastores. Tem pastor igual leite tipo A, pastor leite tipo B, pastor leite tipo C, só que invertido na ordem, né? Por exemplo, vamos dizer que o tipo A é o mais simples que tem. O pastor tipo A é aquele que ou ele está entrando no ministério como leigo, ou é aquele aluno do seminário que formou, e ele pensa assim: puxa, já sou pastor. Ou serve para o líder da igreja também, que foi eleito, que começou um departamento da igreja. Mas esse ainda não é o pastor. O pastor mesmo é o tipo B. O tipo B é aquele pastor que agora já está no ministério uns 4, 5 anos, ele já sabe o que é o ministério, não sabe? Não, mas esse não é o pastor ainda, 4 anos ainda está pouco. 4 anos numa igreja, você tira de letra, os sermões nem acabam em 4 anos. Depois de 4 anos fica difícil, a Bíblia fica pequena.
Se você não estudar, então ela fica pequena, você começa a repetir, você tira Zaqueu da árvore, põe o cego de Jericó, começa a misturar tudo, porque já está faltando Bíblia. Né? Mas aí você, pastor tipo C, quem é o pastor tipo C? O pastor tipo C agora já não é solteiro mais, ele arranjou uma namorada, noivou. Quando ele noivar, ele já tem um comportamento diferente, ele já muda o jeito de ser. O dia que ele casar, aí ele já tem que dividir as responsabilidades e negociar com a parceira, que se não negociar com a mulher, você está morto. Tem que negociar, né? Tem que negociar. Minha esposa, desde cedo, eu dava uma mesada para ela, de acordo com o que eu ganhava, eu dava uma mesada todo mês. À medida que eu for ganhando mais, eu aumentei a mesada. E à medida que os filhos foram crescendo, eu dava uma mesadinha pequena, ele aumentou, dava uma mesadinha. E as decisões em casa eram assim. Eu tinha 3 votos, a Elsa tinha 3 votos, a Débora tinha 2 e o Yohanan, o menorzinho, tinha 1 voto só. Era igual um conselho, né? Mas de vez em quando também eles armam por cima da gente. Uma vez eu queria ir de férias para a Bahia, a minha esposa estava doida para ver a família dela, queria ir para Maringá. Eu desconfio que ela visitou os presbíteros dela lá, né? E manipulou a coisa, porque quando eu fui falar, então vamos decidir hoje. Aí tinha os votos da Elsa, tinha os votos da Débora, que já dava 5, e do Yohanan 6. Eu tinha 2 votos, estava difícil, né? Entende? Já dava... Aí eu falei, não, nós vamos para a praia. Aí ela falou assim, Débora, e você, para onde quer ir? E você, Yohanan? Eu também quero ir para cá. Eu olhei e falei, vocês manipularam esse negócio. Então vamos para Maringá. Aí eu fui com a cara feia para Maringá, dirigindo. Falei, eu sou um motorista de você. Ele falou, você não sabe nem perder, pai. A mãe ganhou, né? A mãe ganhou, aprende a negociar. Então, o pastor, depois que ele casa, ele já é um pastor diferente do que ele era antes. Se ele arranjar um bebezinho pequeno, aí ele entende aqueles filhos das ovelhas que andam no meio das igrejas, aí ele já aceita andar. Enquanto ele não tem, ele fica durão, fica duro, mas a hora que o dele começa a andar, ele já negocia, né? Ele já negocia, não é assim? A hora que o menino tem 8 anos, já começa a dar uns escândalos, que filho de pastor também não é gente, igual todo mundo, né? Filho de pastor é igual todo mundo, né? Filho de pastor não é diferente de ninguém, não. Filho de pastor tem os mesmos problemas. E pode ter mais ainda. Porque a cobrança em cima de pastor é muito alta. Então, a tendência é eles terem mais problemas do que os filhos dos crentes. E então, a hora que eu já tenho esse filho adolescente, o dia que o meu filho... E eu peço que essa parte aí você interrompa, não grava não. Mas o dia que o meu filho inteirou 12 anos de idade... Meu filho inteirou 12 anos de idade. A testosterona começou a subir pelo sangue dele. Eu pensei que aquele meu filho tinha um demônio dentro. Porque ele mudou totalmente, ele mudou. Ele chegou para mim e falou, pai, eu estou achando que eu não sou mais crente. Eu falei, por quê, meu filho? Ele falou assim, uai, pai, eu olho para as moças do jeito que eu não olhava antes. Eu olho onde não deve olhar. Eu digo, graças a Deus que você está olhando no lugar certo. Agora nós vamos controlar isso aí para ficar bom, né? Nós vamos controlar isso para ficar bom. Né? Foi um momento de alegria para mim aquilo. Falei, daqui para frente eu vou ter que discipular. Vou ter que só discipular, né? Porque realmente é uma luta. Mas aí eu já tornei um pastor diferente. E agora minha filha já formou, já está para sair de casa, fez a faculdade, né? O dia que ela casar, estou doido por um netinho, né? Mas ainda não chegou. Mas eu fico imaginando o seguinte, agora ficou só eu e a esposa. Você sabia que o número de divórcio, ele aumenta depois que os filhos saem de casa? Enquanto os filhos estão em casa, vocês brigam um com o outro, tem gente para brigar demais. Mas o dia que saem todas as crianças, o marido começa a brigar com a mulher. Então esse é um período muito difícil. Então as estatísticas apontam o seguinte, que divórcio acontece muito mais quando os filhos saem de casa. É um tempo que tem que vigiar e arranjar o que fazer, senão estraga o casamento. Não é isso? Para começar, depois que os filhos saem de casa, já não tem aquelas preocupações com o menino. E o marido fica no pé da esposa. Vai, não aguenta fazer, dá um tempo, né? Dá um tempo, você está muito no meu pé. Né? Mas não tem o que fazer, não tem filho para levar para a escola, não tem isso, o cara já está descansado, não está cansado. E aí a mulher vai indo, não aguenta. Fala assim, não, vamos arranjar outro filho então, né? Porque você está ficando impossível. Então, irmãos, a gente vai notando o seguinte, que quando você torna avô, que ainda não tornei, não sei o que é isso, ainda não sou pastor ainda. Eu vou ser pastor mesmo, eu vou virar avô, tiver um netinho, né? E esse netinho começar a dar uns trabalhos para mim ter que cuidar, o filho querer largar o neto com você, que deve ser um negócio maravilhoso, do outro mundo, né? Eu não sei o que é. É? Aí, ó, tá vendo?
Então, aí que eu vou saber entender bem muita coisa do ministério, como é que cuida das ovelhas, como é que faz tudo. Você sabe, mas você não sabe tudo ainda. E aí, a hora que você começa a ficar bom mesmo, que você está tinindo em tudo, Deus fala assim, você ficou muito bom, sobe, vem morar comigo agora. Aí você diz, não senhor, agora está cedo, agora que eu aprendi tudo, agora que estou aposentado, ele não pode subir agora, que você já está bom para morar no céu, vem morar comigo. Então a gente percebe, irmãos, que o ministério, que essa questão vocacional, ela não é uma coisa assim rápida, não é uma coisa instantânea. Por exemplo, tem gente que vai para o ministério, eu vejo aquele afobamento dos alunos do seminário. Eles vão para o ministério e perguntam, pastor, com quantos anos o senhor acha que eu vou dar resultado? Eu falei, olha, se você der começar a dar uns bons resultados com 3, o presbitério já vai ficar muito feliz. Se você der com 1, eles vão bater palma demais para você. Mas se com 3, eles já vão ficar muito felizes se você der certo mesmo. E afirmar, batizar um grupo, já tem lá uns 50, 60, uns 3 anos. Se você com 8 anos já estiver tranquilo, não deu problema, não foi mandado embora em nenhuma igreja, então possivelmente você vai ficar no ministério. Por quê? Mas a gente quer as coisas muito rápido. E Deus faz as coisas, irmãos, não faz rápido. Deus não tem esse interesse de fazer rápido. Quantos anos você acha que Deus preparou Moisés para tirar o povo do Egito? Fala para mim, vocês conhecem a Bíblia? Quantos anos Deus usou? Para 40 anos. Mas se você pensar bem, se fosse 50 ou 60, talvez ele entraria até na terra, né? Porque lá no começo do Deuteronômio, ele está insistindo com Deus, e ele aproxima de Deus, igual brasileiro, dá um jeitinho aí, senhor. O senhor sabe. Deus fala, não fala mais nisso comigo. Você está fora, você não vai entrar. Ele devia, senhor, se o senhor tivesse me deixado uns 10, 15 anos no deserto, talvez eu entrava, né? Então a gente percebe, irmãos, que Deus não tem essa pressa que a gente tem. E pastor é um povo muito afoito. Pastor, se você der para ele uma construção, ele fica doido. Ele não tira nem férias. Entende? Ele fica doidinho. Pastor gosta de construção. Parece que tem um negócio que fica coçando dentro dele por construção. Entende? E às vezes o pastor, ele gosta tanto disso que ele faz loucura. Ele é um engenheiro, ele é um arquiteto. Se deixar o CREA, multa ele por exercício ilegal da profissão. E às vezes faz pior, ele tem um arquiteto na igreja, tem um engenheiro na igreja, mas o bicho é cabeça duro, que não ouve nem o engenheiro da igreja, nem o arquiteto. Ele quer fazer do jeito dele. Uma coisa que faz com 10 mil, ele gasta 30 mil. Gasta o dinheiro da viúva, gasta tudo que não podia gastar. E depois que faz, não tem jeito de consertar mais. Tem que derrubar para fazer de novo. Ele não pode nem crescer. Mas porque ele é doido por construção. Pastor é doido por construção. Quando você chega numa igreja, sabe o que o pastor faz com você? Eu rodo o Brasil. Ô pastor, vem aqui, deixa eu te mostrar a obra. Deixa eu te mostrar a obra. Ele quer mostrar tudo. E ele fala, eu quero comprar esse lote do lado. Então, ele pensa nisso, dorme com isso, tem isso na cabeça. Mas o ministério é um processo. Quem matou os gigantes? Foi Davi? Como é que foi? Como é que foi a matança dos gigantes? Quem matou? Foi Davi? Como é que foi então? Me conta, como é que foi? 2 pessoas mataram todos eles? O Davi matou todos? Não, cada um matou um gigante. Não foi 5 pessoas que matou os gigantes. Desculpa, não foi 1 pessoa, nem 2 que matou os gigantes. Foram várias pessoas para matar o gigante. Então ninguém precisa fazer a obra sozinho. Isso é uma ilusão de Satanás que ele põe na cabeça da gente, para a gente ficar centralizador. Para a gente querer fazer tudo. Eu já fui em igreja por aí, que o pastor, ele toca, ele dirige o culto, ele prega, ele tira oferta, ele dá a benção apostólica. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, será que esse povo da igreja, o resto tudo está aleijado? Ninguém fala. Talvez é uma igreja de mudo e surdo, vou ver. Não era. Mas o pastor fazia tudo. Ou quando ele não faz tudo, ele reparte com a família. O filho cuida de uma coisa, a mulher cuida do outro, os irmãos da igreja eu queria fazer alguma coisa nessa igreja, não tem nada, não sobrou para nós. A família do pastor faz tudo. Não tem jeito. Nós não podemos fazer isso. Lá no seminário, irmãos, quando eu saio do seminário,
ele funciona melhor do que comigo lá. Se eu morrer no caminho de volta, o avião cair, não faz nem falta. Mas você sabe por quê? Porque eu treinei gente. Eu investi em gente. Quando você investe em gente, você não arrepende. Eu não tenho um pingo de medo dos meus professores querer passar o pé em mim. Para quê? Fui eu que ensinei ele tudo. Foi eu que investi nele. Agora mesmo estamos arranjando para o Johnny ficar 6 meses estudando inglês nos Estados Unidos. Estou correndo atrás para ele. Estou ajudando ele. Por que esse moço vai me trair? Nunca. Não tem interesse. Chega lá no seminário, no meu aniversário, eu fico constrangido. Eu não quero fazer festa, mas para mim eles querem fazer. Eu falo, não mexe com isso. Para com isso. Vamos fazer, faz festa para mim, não. Não, pastor, nós queremos fazer. Então, aquele respeito. Eu chego lá no refeitório, o dia que eu vou almoçar no refeitório, eu não fico na fila. Eles não deixam eu ficar na fila. Não, o senhor construiu isso aqui, o senhor vai ser o primeiro da fila. Eu digo, mas não precisa. Eles dizem, não, o senhor é o primeiro. Quando o senhor estiver aqui, o senhor vai ser o primeiro da fila. Então, a gente não precisa ter medo de investir em pessoas. Na verdade, nós precisamos investir em pessoas. Como é que eu invisto em pessoas? Por exemplo, tem que fazer aconselhamento pré-nupcial na igreja? Então, eu pego um casal que é equilibrado, o pastor, manda ele ler sobre pré-nupcial, compra uns livros de aconselhamento para ele ler. Depois você senta com o casal, discute os livros que você leu. Aí você diz, agora eu vou fazer o aconselhamento, você vai junto comigo, vocês dois, para vocês verem como é que faz. Faz uma vez, faz duas, depois diz, agora o aconselhamento pré-nupcial eu vou deixar para vocês. Né? Velório, morreu alguém, perdas na igreja. Pastor tem que, toda perda o pastor tem que estar na frente? Não, treina uns 2 casais da igreja, chama um psicólogo para dar um curso sobre perda, no final de semana para quem está interessado. Treina aí alguém que até que já perdeu, já sabe o que é perder, sabe o que é viver um luto. Treina essas pessoas, chama eles para ir, chega lá, você vai ver como é que eu faço o velório, você vai ver como é que eu faço a visita para a ovelha depois de uns dias, como é que eu, quando faz um aniversário que a pessoa morreu, vai lá, eu vou com você também para você ver como é que é. Aí discute, conversa com ela, passa isso para as ovelhas fazer. Você pode gastar mais tempo com a palavra, você pode orar mais. Cria um curso na igreja para ensinar os irmãos a pregarem. Eu lembro da história de um rapaz que criticava muito o sermão do pastor, mas um pastor esperto. E ele sempre, pastor, ele lia bastante, mas o sermão do senhor isso e aquilo e tal. Pastor muito esperto, sabe o que ele fez com o membro? Era um presbítero da igreja. O pastor falou para ele assim, olha, eu gostava nada, eu gosto muito da sua crítica, mas eu exijo crítica melhor. Eu comprei esse livro de homilética para você sobre pregações positivas. Você lê ele nesse mês, no final do mês quero conversar com você, porque eu quero usar você para me ajudar mais. E o irmão pegou, leu o livro de homilética. Aí o pastor sentou com ele, conversou 2 vezes sobre o livro. O presbítero já estava aprendendo homilética, começou a gostar de ler. Aí o pastor falou assim, não, eu quero que você lê mais outro. Depois que ele levou o presbítero nem estava desconfiando que o pastor está investindo nele. Depois que ele leu uns 3, e ele está ajudando o pastor, menção e tudo. Um dia o pastor marcou um culto na congregação e falou, você vai lá para você, eu vou estar pregando, eu quero que você anota lá também. E o pastor, de propósito, deu o horário, passou o louvor, chegou a hora da pregação. Quando estava na hora da pregação, o pastor combinado com o irmão da congregação, falou assim, ligou para o presbítero e falou, não posso ir, não vai dar. Mas você está aí, você vai pregar no meu lugar. Pastor, pelo amor de Deus, falou, não, prega aquele último sermão que eu preguei, que nós estudamos junto. E ele começou a pregar, quando começou a pregar, já estava depois da primeira divisão, o pastor entrou, sentou lá atrás. Ele terminou o sermão, mas todo nervoso, né? Terminou o pastor, vamos falar sobre o sermão. Já inverteu, agora o pastor estava corrigindo ele. E começou a dar ele a oportunidade para pregar e falou, mas agora ele já aceitava o pastor corrigir ele, não é isso? E aí depois o pastor tirava férias, quem é que ficava pregando na igreja? O dito. Que criticava o pastor, mas o pastor treinou ele sem ele saber que estava sendo treinado. Então a gente pode treinar as pessoas. A gente não precisa jogar o cara fora. A gente tem que arranjar um jeito de incluir, né? Ao invés de jogar fora. Então, o ministério, irmãos, é uma sequência onde nós não precisamos fazer tudo sozinho. Cada um matou um gigante. Outra coisa muito importante
que fica bem claro, o verso 8 diz isso, do texto que nós lemos, e também aqui no capítulo 21, no verso 14, diz assim, no verso 22 também, no capítulo 21 de 2 Samuel, verso 22, diz a mesma coisa. Diz assim, esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Não foram mortos por Davi, mas por Davi e os seus soldados. Então aqui nós aprendemos uma coisa muito boa, o chamado trabalho de equipe. Nós precisamos criar uma equipe. Se a gente quiser igrejas de sucesso, igreja que dá certo, nós precisamos ter uma equipe. Nós não podemos trabalhar sozinho. Sozinho, uma andorinha só não faz? Não faz. Eu, por exemplo, eu já treinei esses professores, já treinei outros e quero treinar mais gente. Quando eles ficam bons mesmo, que eles passam para o seminário, ficam lá vários anos, uns 4, 5 anos, 3 anos, você precisa de ver o tanto que chove de convite em cima dos professores do seminário para ser pastor de igreja. E eu digo assim, vai meu filho, eu vou treinar outro. Pego o outro, treino de novo, formo outra equipe. Aí começo tudo de novo. Aí eu pego um trabalho de mentoria com aqueles novos, uma vez por semana, para auxiliar eles, para eles crescerem. Então a gente tem que pensar numa equipe. Porque uma equipe, irmãos, a coisa funciona. Mas a equipe, você tem que dar oportunidades para ter uma equipe. E agora, tem mais um detalhe. Quando você quer formar uma equipe, lembra de uma coisa, você vai ter que gastar tempo com as pessoas. Porque tem um dito muito forte em formação de liderança que diz assim, ninguém cresce sozinho. Pessoas crescem em contato com outras pessoas. Segundo, pessoas crescem em contato com pessoas melhores do que elas. Então você traz, por exemplo, uma pessoa na igreja, o que vocês estão fazendo hoje aqui é um negócio maravilhoso, é isso que vocês têm que fazer. Eu fiquei assim impressionado quando o irmão fez a chamada. Todas as igrejas têm uma liderança aqui presente. Que coisa linda nesse presbitério. Isso olha irmãos, estou orgulhoso disso. Então cada pastor trouxe o seu povo, porque você precisa colocá-los em contato com pessoas que sabem mais do que eles. Então, certamente eu vou ter uma contribuição para dar para essas pessoas. O meu testemunho, a minha história vai impactá-los. Vocês trazem outro, ele também impacta essas pessoas, e assim vai. Então, essas atualizações teológicas, isso é um point tremendo, uma coisa maravilhosa. Porque assim você leva as pessoas a almejar a crescer mais. Elas vão ver que elas podem ir mais longe. Então, tem que gastar tempo com a pessoa, que se não gastar tempo, não tem jeito de ter treinamento. Por isso é que tem uma lei em liderança que diz assim, a gente gasta 80% do nosso tempo com 20% da igreja, que são os líderes. E esses 20% que a gente põe 80% do nosso tempo neles, eles gastam tempo com os outros 80% para você. Chama lei 80-20 em liderança. Ah, mas o pastor é insubstituível. Sabemos disso, mas tem que treinar a gente. Então, por exemplo, eu estou lembrando, essa semana o pastor Tiago chegou no meu escritório e falou, pastor Ivailton, eu posso entrar, o senhor tem tempo para mim? Eu falei assim, olha, para você, eu tenho o tempo que você quiser, eu paro tudo que eu estou fazendo por causa de você, porque você é um professor no seminário. Com você, eu tenho tempo. O aluno ainda pode dizer assim, não, volta mais tarde, volta amanhã. Para você, não volta não. Pode sentar aí. Tudo que você quiser conversar, nós vamos conversar agora. Tem que ter tempo para essa liderança que você lidera. Tem que ter tempo. Tem que gastar tempo com eles. O que você faz, por exemplo, lá na igreja local? Você pega uns livros de liderança, um livro de discipulado, um livro igual aquele do John Maxwell, que trata dos líderes à sua volta, como ferro afia o ferro, e muitos por aí, né? Tem muitos livros bons no mercado. Se você quiser, eu passo uma lista. Você pode começar com eles. Você pega um capítulo daquele livro, compra um para cada líder, ou tira xerox do capítulo 1, dá para a liderança e reúne com eles de 15 em 15 dias, uma vez por semana, para discutir. Mas não é você falar para eles, não. Eles leram e vocês vão discutir junto aqui. Aí já aproveita como um pão de queijo, né? Não sei o que, aqui é o pão de queijo, também? Pão de queijo, um cafezinho, né? Lá em Goiás é o pão de queijo. Então, enquanto você come um pão de queijo, vai discutindo aquele capítulo, 25, meia hora, 40 minutos estourando. Todo mundo vai embora. Daqui 15 dias, daqui uma semana, você faz o mesmo. Depois que você passar uns 3, 4 livros, você vai ver que o povo, a sua liderança, começa a mostrar uma diferença sem tamanho, porque você está gastando tempo com eles.
E sabe com quem que eles aprendem? Os alunos do seminário aprendem com a gente, aprendem até os erros nossos. O pastor Sérgio tem um negócio no seminário que ele diz assim, para os alunos entrarem, vir para a aula, vamos reunir. Ele fala assim, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu vejo os alunos, quando quer reunir um grupinho deles, eles falam, vamos que vamos, vamos que vamos. Porque você nota que o discípulo, ele aprende até as coisas erradas que você fala. Mas por que aprende? Porque gasta tempo uns com os outros. Então nós temos que pensar numa equipe de trabalho. Pastor não pode ser insubstituível. Pastor não pode falar assim, não, eu nem tiro férias. Não fala isso por aí. Você tem que ter vergonha de falar isso. Então pastor tem que tirar férias. Você lembra lá no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 6, quando Jesus queria, depois lá da perda, da morte de João Batista, aquela coisa toda, lembra disso? E os discípulos foram para um trabalho missionário, ungindo muita gente com óleo. A Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer. Se fosse aqui num contexto hoje de São Paulo, eles passaram ali no McDonald's, pegaram o sanduíche com batata frita, mas quando ele ia comer, o cara chegava e falava assim, expulsa esse demônio. Aí ele falava, mas essa batata vai esfriar, né? Aí ele ia dar uma mordida no sanduíche, o cara falava assim, unja fulano com óleo, ele tá leproso, e etc. A Bíblia diz que não tinha tempo nem para comer, Jesus. Aí sabe o que Jesus fez? Chamou os discípulos para o topo de um monte para tirar umas férias. Isso é lá em Marcos, capítulo 6. Aí um linguarudo no meio dos discípulos contou para onde ia para alguém, ou falou alto. Eu desconfio que é Pedro. E eu sei que quando eles chegaram no topo do monte, chegar lá no topo do monte, e eles chegaram lá, certamente é hora de desmontar a barraca, aquela coisa, não, vamos ficar com Jesus aqui uns dias, vai ser bom, vai ser um descanso. Nós estamos cheios de ver gente na frente. Eles tinham visto gente demais, problema demais. E gente tem problema. Você ora por ele, ora pelo irmão, pela irmã, acaba aquele problema, ele traz mais 3 para você. Se foi curado, aí ele traz mais 3. Diz, olha, lá está dando resultado, vou levar mais 3. E ainda traz o vizinho também. Aí você não aguenta, você cansa mesmo, né? Aí, quando chegou lá, no topo do monte, eles olharam assim para o outro lado, a multidão subindo. Aí os discípulos falaram, não é possível, que esse povo está atrás de nós de novo. Manda esse povo embora, em nome de Jesus. Jesus falou, isso nós não podemos fazer. Mandar o povo embora, esse povo é 3 dias aqui à distância, tem que dar comida para eles. Aí deram comida para eles. Aí o próximo texto depois de Marcos, sabe o que é? Que Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é outro país. É como o pastor tivesse ido para o Chile de férias. Porque lá ninguém conhece ele. Então, irmãos, o que a gente nota é o seguinte. Se você pegar aquele texto de Marcos 6, abre lá, eu só vou puxar esse versículo e nós vamos voltar. E vamos voltar aqui para o nosso texto, tá? Você desculpa aí sair do texto um pouquinho, mas eu acho que o assunto vai levando a gente para os lados, né? Então, Marcos 6. Marcos 6 começa a história, né? E tem Marcos 7, que é a morte de João Batista, não é? Essa coisa toda. Aí lá em Marcos, capítulo... só um minutinho, só para dar as referências para vocês. Isso, Marcos 6. Aí no capítulo 6 ainda tem João Batista decapitado. Lá, esse texto do verso 31 do capítulo 6 fala da história que eu contei do McDonald's para vocês, não é? E lá, no verso 45, Jesus insiste que eles passam para o outro lado, não é isso? E lá no verso 24 do capítulo 7, diz, Jesus saiu daquele lugar, que é lá onde tirou férias a primeira vez que deu errado, e foi para os arredores de Tiro e Sidom, e entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. A tradução de vocês não diz isso, diz outra coisa. O que diz? Essa NVI não está boa nesse texto. O que diz? Queria que ninguém soubesse, a outra tradução diz o quê? E não pôde esconder. Essa tradução está boa. É o que o texto diz. Então o texto diz para nós que quando ele foi para Tiro e Sidom, para Ciro Fenícia, como a primeira vez deu errado as férias, ele arranjou um jeito de ninguém saber que ele era pastor. Para que ninguém descobrisse que ele era Jesus lá, que ele queria tirar férias com os discípulos. É isso que o texto diz. Outras traduções dizem que ninguém o soubesse, mas as traduções melhores dizem que ele, na verdade, você podia escrever assim, ele disfarça para ninguém saber que ele é Jesus, para poder ficar com os discípulos.
É isso que ele faz. Como é que você faz para disfarçar? E aqui, ó, desse jeito que vocês estão bonitinhos, desse jeito, e do jeito que eu estou aqui, dá para disfarçar que é pastor? Ah, mas é fácil demais, todo mundo já sabe. O executivo é pastor. Você espera 2 minutinhos, vê se ele fala glória a Deus, o aleluia, o evangelho que é isso. Se ele usar uma palavra do evangelho, você diz pastor. Você pode já perguntar a denominação direto. Então você não vai para a praia de paletó e terno. Como é que você faz para ninguém saber? Você põe um óculos escuro, né? Talvez deixe a barba crescer, põe um calçãozão colorido. Ninguém vai desconfiar que você é pastor mesmo, né? Mas se ficar muito perto, a hora que você começar a falar, você fala igual crente, não tem jeito. Ainda descobre ainda assim. Sabe o que Jesus, como é que a mulher descobriu aqui que era Jesus? Porque Jesus está indo na frente e os 12 atrás, igual galinha com pintinho. Eles falaram assim, uai, tem um negócio aí de um rabino que está andando com 12 atrás. Será que não é Jesus? E ela correu atrás com a filha endemoniada e falou assim, é Jesus, não é? Não, a turma é ele mesmo, confirmou. Ela falou, tem misericórdia de mim. Estragou as segundas férias de novo. E assim, a terceira ele conseguiu tirar. Na terceira que ele conseguiu descansar com os discípulos. Então, irmãos, acho que é uma coisa muito importante que nós, como pastores, e eu quero dizer isso aqui para os presbíteros da igreja mesmo. Se o pastor não quiser tirar férias, você fala, não, o senhor tem que tirar férias, nem que vai para a roça ali, ó, vai para uma chácara, o senhor tem que tirar férias sim. Ah, eu queria comprar minhas férias. Você vira para ele e fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Aqui não vem férias não, aqui o pastor tira férias, né? Aqui o pastor descansa para voltar zerado aí, para poder ser uma bênção no nosso meio, né? Então, irmãos, o ministério é um processo de muita sequência. O ministério é uma perspectiva de trabalho em grupo, nós não podemos sozinho ninguém chega a lugar nenhum. E pastor tem que tirar férias mesmo, né? Pastor tem que tirar férias, os membros da igreja, dentro do possível, tem que tirar também, não é? E por isso aí a lei trabalhista já diz que tem que tirar férias, não é? Tem que tirar férias. Não, isso é algo muito importante que nós pastores precisamos aprender. Eu confesso para você que eu faço até o seguinte, lá no seminário, eu exijo que os pastores tiram 15 dias de férias no mês de julho e 15 dias de férias no mês de janeiro, para eles ter certeza que estão descansados. Quando eles chegam, eu pergunto assim, tiraram férias? Aí eles falam, não pastor, nós tiramos sim, mas para vocês tiraram férias ou ficaram pregando nas igrejas para onde vocês foram? Os seminaristas nós já ensinamos desde pequeno lá no seminário. Eles têm que trabalhar 40 dias na igreja local em julho, 30 dias, e 30 dias em janeiro. Eles têm que tirar 15 dias de férias em julho, 15 dias de férias em janeiro, porque lá a aula termina no final de junho e volta no comecinho de agosto, dá 50 dias. Ele tem que tirar pelo menos 15 de férias. Alguém essa semana falou isso para mim. Falou assim, pastor, trabalha, né? Eu digo assim, anda com ele o dia inteiro e você vai saber, né? É um dia só, você não quer andar mais com ele. Você vai falar assim, não, Deus me livre, isso não é vida, né? É muito difícil essa vida, né? Mas pastor tem que tirar férias para tornar produtivo. Jesus tirou férias. Lembra disso? Na verdade, irmãos, os livros, os comentaristas, depois de estudar a fundo os evangelhos, descobriram que Jesus, em 3 anos e meio, ele tirou 6 meses de férias com os discípulos para reciclar e descansar. E para reciclar os discípulos. Mais de 1 mês por ano. Então isso é uma realidade. O número de pastor suicidando, o número de pastor... Você sabia que na Europa, no final dos anos 80, o maior número de suicídio era entre médicos. O segundo maior número de suicídio era entre pastores na Europa no final dos anos 80. E o Brasil, nós estamos indo para esse caminho, por causa da vida estressante. Você sabia que no meio dos psicólogos também, o problema é gravíssimo? E você sabe, psicólogo, hein? Psicólogo, gravíssimo. Você sabia que no meio dos alunos de medicina, mais de 30% toma remédio controlado? Por causa da pressão, estão lidando com morte todo dia. Pastor também, psicólogo lidando com problema. Então essas profissões que você lida muito com o ser humano, então essas profissões a gente tem que tirar férias, tem que descansar, pastor tem que descansar. Sabe por quê, irmãos? O ser humano, uma coisa que nós precisamos aprender, assim, logo cedo, vocês que são líderes, pastores, eu que lidero, nós temos que aprender o seguinte, o ser humano não é só um ser espiritual. No Velho Testamento a gente fala muito no ser humano como dicotomia, espírito
e corpo. No Novo Testamento, o Novo Testamento fala muito em tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Eu estou para dizer para você que talvez o ser humano é octotômico, que ele tem umas 8 partes, é mais do que isso. E deixa eu te dar uma lista dessa para você ver. O ser humano é um ser ocupacional, ou não é? O ser humano precisa trabalhar, não precisa? Você pega uma pessoa que aposenta, põe ele dentro de casa e fala, vou te dar a TV, mas você não pode sair da porta, ele não aguenta uma semana. Eu na Inglaterra, quando morava na Inglaterra, eu cheguei para um senhor que já estava 1 ano desempregado e ganhava 400 libras todo mês, toda semana do governo. E eu brinquei com ele, mas que vida boa, rapaz, você vê a explosão de ira daquele homem. Ele falou, pastor, o senhor não sabe o que é ser desempregado, recebendo um dinheiro, você se sente indigno com esse bolsa não sei o que, isso não presta. Eu falei, não, o senhor estava brincando para saber o que você sente, pode ficar tranquilo, eu sei o que estou falando. Aí ele falou, ainda bem, uma explosão de ira. Então o ser humano, ele foi feito um ser para trabalhar. Lá no Jardim do Éden, o homem trabalhava. Então eu garanto para você, quando você tem um membro na igreja, que ele está desempregado, ele já não é o mesmo tipo de crente mais. Ele já não tem disposição para adorar, não tem disposição para servir a Deus, ele fica fraco. Porque o ser humano não é uma parte só, é um ser holístico. Ele tem várias partes, é um ser mais completo do que só espiritual. Mas nós fomos aprendendo como pastor, cuidar da alma do cara. Mas é muito mais do que a alma. Ele precisa trabalhar também. Se ele não trabalha, ele não funciona direito nem como pai, nem como marido, entende? Nem como crente. Mas o ser humano não é só um ser ocupacional. O ser humano também é um ser racional. Ele tem que pensar. Eu vejo as pessoas dizendo assim, não, eu queria que Deus revelasse para mim, tudo numa folha de papel, tudo que vai acontecer daqui, da minha vida, daqui para frente. Queria que o profeta falasse para mim. Falei, não faz uma bobagem dessa. Porque Deus criou você, sabe para quê? Para você pensar, para você raciocinar, para você criar, para você ter ideias, para você planejar e chamar Deus para participar com você, para te corrigir nos erros, erro e acerto. Porque vai que Deus te dá um mapa completinho e diz para você assim, olha, aqui nessa altura você vai morrer de acidente, vai largar sua viúva novinha para trás, e fala, essa profecia é do diabo. Né? Ele na verdade não quer, ele quer uma facilidade, ele não quer se esforçar para pensar. E o Espírito Santo olha para ele e fala assim, que estranho, eu criei um cérebro nele, ele não quer usar o cérebro. Será por que ele não quer usar? Ele não quer planejar, ele não quer pensar, não quer programar a vida dele daqui para 10 anos. Ele não tem um planejamento a médio, curto, longo prazo, nem para a igreja, nem para a família, nem para os filhos, nem para a aposentadoria, nem para crescimento pessoal. Eu olho para ele, o Espírito Santo diz, eu olho para ele, eu acho ele tão esquisito, ele não planeja nada, ele não quer usar o cérebro. Será por quê? Será que eu fiz o cérebro errado dentro dele? Então esse é o dilema que o Espírito Santo encontra com a gente. A gente, por um lado, quer ser espiritual demais, quer fazer a vontade de Deus. Sabe o que é a vontade de Deus para você? Você arregaça a camisa, sai no sol, evangeliza, trabalha, se for pastor, se for irmão da igreja, que você faz um curso, vai estudar. Ah, mas estudar é difícil, mas é difícil mesmo, tem que estudar. Se você não está estudando, volta para a sala de aula. Vai estudar, vai crescer e seja um bom crente também. Deus quer que você planeja. Lá em casa, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu tenho um filho que faz medicina, eu tenho uma filha que terminou de formar em medicina, e eu vim de uma família pobre, contei isso para vocês. Na minha família não tem médico. Mas sabe como é que nós fizemos? Um dia minha filha passou no vestibular para fazer biologia, ela fez 1 ano e não gostou. Ela falou, eu queria fazer medicina, pai. Eu digo, olha minha filha, então você vai pesquisar tudo que precisa para fazer medicina. Você volta e fala comigo. Ela foi pesquisar, descobriu que o cursinho demorava uns 4 anos para passar para a medicina. E se fosse pobre, era mais difícil ainda. Se estudou numa escola que não tinha ainda aquelas cotas, mais difícil ainda. E ela só estudou nessas escolas assim, e mudamos muito de país, então atrapalhou os estudos. Falei, vai ser duro para você. Quanto custa o cursinho? Ah, pai, eu descobri que o cursinho que faz a gente passar mesmo custa R$ 1.500 por mês. Eu disse, meu Deus do céu. E se estudar no de pobre? Ela falou, aí vão 6 anos para passar. E aí, minha filha, como é que nós vamos fazer? Então, vamos reunir a família. A Elsa tem 2 votos, eu tenho 2, a Débora tem... eu tenho 3, a Elsa 3, a Débora 2 e o Hanan. Vamos sentar e discutir. O que custa para a gente fazer um planejamento para a Débora fazer o que ela quer?
Vamos fazer o orçamento. Fizemos o orçamento da família, colocamos num papel, colocamos na porta da geladeira. Entradas e saída, tudo. Quanto está gastando com o mercado? Quanto está gastando com Coca-Cola? Quanto está gastando? Tudo. O óleo do carro, tudo. Lá não ficou nada de fora. Eu fiquei escandalizado quando vi o orçamento. Eu falei, ou eu ganho pouco, esse orçamento é doido demais, né? Então, aonde que nós temos que cortar para a Débora fazer o cursinho? E começamos a cortar, começamos a andar a pé, né? Começou a cortar. Quando cortou tudo, vocês estão dispostos? A Débora formou em dezembro do ano passado. Mas sabe o que é isso, irmão? Planejamento. Nós podemos muito. Você que é crente de igreja, na sua vida secular você pode muito. Você como pastor pode muito. Então, há 10 anos atrás, o seminário de Anápolis já podia estar fechado. Nós tivemos que reinventar o jeito de fazer as coisas. Aí apareceu o online, o modular, o mestrado, entende como? Cortando despesa aqui, fizemos um jeito de ganhar dinheiro aqui, ali, etc. Senão já tinha fechado. Mas sabe como é que nós fizemos para não fechar? Eu chamei o Sebrae lá, nós economizamos, gastamos R$8.000 com o Sebrae, um cara que nem crente não era, ele foi lá e sentou com a gente e falou, vocês pastor, tudo que fala é pela fé, mas na hora de fazer o cheque, quem é que vai cobrir? Tem que ter um planejamento. Aí nós fizemos um planejamento para o seminário a médio, curto e longo prazo. Quando eu cheguei, eu fiz um planejamento para 15 anos. Venceu o planejamento, eu contratei o Sebrae nós fizemos para mais 15 anos. Foi quando, então, nós expandimos o seminário e ele mudou aí de 100 e poucos alunos para 450. Então, Deus quer que a gente pensa, Deus quer que a gente planeja. Eu tenho um planejamento para o meu casamento, tenho um planejamento para os meus filhos, eu tenho um planejamento quando é que eu vou parar, eu tenho um planejamento para o seminário, eu tenho um planejamento para os professores que trabalham comigo, para eles crescerem, para eles não ficarem parados. Então, Deus quer que a gente pense, que a gente planeja. Então, o ser humano, quando você tem um irmão da igreja, você pode ensinar isso para os crentes também. Você pode levar os crentes a fazer um planejamento financeiro, dar um curso de finanças na igreja, ensinar eles a planejar. Se eles planejarem e se eles usarem isso aqui, eles vão ser mais felizes também. Mas o ser humano é um ser ocupacional, é um ser cognitivo, né, ou pensante, mas o ser humano também é um ser relacional. Gente tem que relacionar com gente. Quantos amigos você acha que o povo tem uns pelos outros? Quantos amigos você tem de verdade, mesmo você sabe? 2 ou 3 no máximo. Então, quando os membros da igreja, a gente às vezes imagina, irmãos, que a coisa mais importante que tem do culto é a palavra. Outros imaginam que a coisa mais importante que tem é o período de oração. Outros imaginam que a coisa mais importante é o louvor. Eu não vejo as pessoas mencionar o horário do cafezinho entre os irmãos. Quando almoça aqui na hora do almoço junto. Vocês sabiam que o sermão de vocês, pastores, a maioria dos crentes esquece ele até quarta-feira? Eles não lembram mais depois de quarta-feira. Pouca parte deles lembram. Você sabe por quê? Porque esse sermão, do jeito que eu estou falando aqui, só fica 11% do que fala. O que fica é aquilo que a gente vê com os olhos. Então, se vocês for depender do sermão de vocês, vocês não têm ovelha. Você sabe por que o povo segue vocês? Não é por causa do sermão. O povo segue vocês porque vocês visitam ele, você casa ele, você faz o aniversário, você está lá, você está no velório, você ajuda ele a arranjar emprego, você carrega ele, você ouve. É por isso que ele segue vocês. Não é por causa do sermão. Porque o sermão eles esquecem rapidinho. Então, o que realmente conta dessas partes do culto para os crentes? Eu vou dizer para você, a comunhão entre os irmãos conta tanto como a oração ou a palavra. Então a gente tem que descobrir jeito para pôr os crentes para conversar. Você não dá conta de ouvir todo mundo? Deixa eles conversar. Então tem que ter um cafezinho depois do culto, tem que ter um chazinho, tem que ter um intervalo. Às vezes os crentes estão conversando, não tem um horário para eles conversar. Tem que arranjar um jeito de eles conversar. Um pequeno grupo, então tem que arranjar um jeito de eles conversar. Porque o ser humano é um ser relacional, ele precisa de relacionamento. Quando uma pessoa, você sabe por que a igreja tem 2 portas da frente e do fundo? Porque quando a pessoa chega na igreja, os grupinhos já estão prontos. Para você penetrar num grupinho desse na igreja e entrar e ser igual a eles, meu amigo, isso para o descrente que chegou a entrar, que converteu de novo, é difícil para chuchu, porque a maioria de nós já tem até os lugares marcados.
Eu chego lá na segunda igreja, quando eu sento no lugar de uma daquelas senhoras mais de idade, ela olha para mim assim com a cara feia, diz: você pegou meu lugar. Irmãos, é difícil demais, vocês não imaginam, vocês já conhecem um ou outro, mas vocês não imaginam o tanto que é difícil para uma pessoa nova entrar no meio de vocês para fazer relacionamento. É a coisa mais difícil que tem para a pessoa, porque nós somos fechados os nossos grupos. Nós temos até a língua comum, nós falamos uma língua comum. Se a pessoa chegou e falou: a vida está danada, a vida está uma B, nós falamos assim: nem quero ver esse irmão, né? Porque não fala a nossa língua. Nós não temos paciência com ele. O cara chega, não vai demorar 2 anos para ele mudar a linguagem dele. Vai tempo mesmo. Até largar aqueles vícios. Você já deu um microfone para novo convertido da testemunho? Ele fala um monte de besteira no microfone. Você tem que ficar tomando dele, não é isso? Por quê? Porque ainda não sabe a língua dos crentes, igual aprender uma língua. Ele vai ter que aprender esse evangeliquez, a língua da igreja. Demora para abrir. Até ele falar assim: misericórdia, glória a Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Isso é coisa nossa. O cara demora para aprender isso. E ele chega, tem essas barreiras para entrar no nosso meio. Aí ele fica 1 mês, 2, ele não consegue penetrar, o que ele faz? Vai embora. Então como é que você resolve isso? Criando situações para as pessoas serem assimiladas dentro da igreja. Não é isso? Tem um ritual para assimilar essas pessoas. Né? Então tem um ritual. Se você for lá no Espiritismo, na Macumba, tem um ritual para você entrar. Você não entra de uma vez, você entra, fica 21 dias até fazer a cabeça, e depois dorme na mata, e depois passa a noite na igreja, e depois jejua, depois vai tomar ceia na igreja católica, escondido. Tem um ritual. Aí quando o cara termina o ritual, ele já é parte do negócio. Mas nós não temos, nós queremos que o cara entre, larga tudo lá fora, entrou dentro da igreja, ou você é santo do lado de dentro, ou você é o diabo do lado de fora. Né? Nós não temos paciência. Agora você pega lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele diz o quê? Quando Paulo fala para Timóteo, que admira Timóteo, o que ele fala assim de Timóteo? Ele fala que Timóteo tem uma história transgeneracional. Sua avó, sua mãe, agora você está me seguindo. Quantas gerações foram para fazer de Timóteo esse cara que pode substituir Paulo? Ou 3, porque é de Paulo também, tem a da avó, tem a da mãe, tem a de Paulo. Mas nós não temos paciência com as pessoas, temos? Muito pouco, né? Muito pouco. Porque nós não aceitamos ele vir mais ou menos. Eu não vejo um pastor falar para um cara assim: não, você pode vir, vai frequentando os cultos, vai fumando seu cigarrinho, Jesus vai te libertar, fica aí. Se você tiver vontade de fumar, sai lá fora, dá uma fumadinha, mas volta e pega a palavra. Nós falarmos isso, o pastor falou isso, ele é capaz de ser excluído quase. Não, deixa o cara fumar o cigarrinho dele, Jesus vai fazendo a obra no coração dele, daqui a pouco ele joga o cigarro fora, larga tudo. Porque se a obra não acontecer aqui, irmãos, não adianta tirar dele que volta. Então a gente tem que ter paciência, paciência com os jovens. Quantos filhos de pastores magoados? Filhos de presbíteros magoados. Mas sabe por quê? Nós queremos exigir deles uma coisa e põe um fardo tão pesado nas costas dele que nós mesmos não demos conta de carregar. Quando era jovem. Não demos. Lá no seminário, quando os moços estão gostando um do outro, namorando, e você sabe, hormônio e perfume não mistura, né? Não mistura. Aí o cara começa a gostar da moça, ele está ali com o sapato sujo, usando um chinelo, meio barbudinho, cabelo sem cortar, roupa sem passar. O dia que ele começa a gostar da moça, ele transforma. Eu digo, o sangue de Jesus não fez isso com esse moço até agora. O seminário está lutando, mas a hora que ele começou a namorar, ele mudou, transformou. A moça fez uma conversão na vida dele de valores. E aí você já tem que dosar o cara, porque ele já quer sair, e já quer comer junto, quer sentar junto na sala de aula. Diz, mas que negócio é esse que tá fazendo vocês ficar tão perto assim, que vocês não estão aguentando? Ele diz, pastor, isso é uma luta que não tem tamanho. A hora que eu sinto o cheiro do perfume dessa moça, eu fico doido, pastor. Mas isso é coisa de quê? Da idade. Da idade. Você já viu que os moços que têm aí a idade de adolescente, ele vai comer na mesa, quem derruba é o velho que derruba, o idoso que derruba o copo na mesa? Não, os jovens. Por que ele derruba o copo na mesa de suco de coca? Porque na mente dele, a mente não conseguiu acompanhar o crescimento do braço. Então o braço
O tamanho do braço, o cérebro não conseguiu atualizar o Android lá na cabeça dele, entende? Para acompanhar o braço. Aí ele não tem noção de distância, ele derruba as coisas. Porque é muito rápido para o jovem. É uma fase, irmãos, isso passa. Uma pessoa me perguntou esse dia, veio chorar as magras, o filho dela está dando um trabalho. Eu falei, quantos anos ele tem? Ela falou, já tem uns 18, pastor. Eu falei assim, é homem ou mulher? Ela falou, é homem. Eu falei, até os 25 você vai ter que pagar um preço alto para ele, que o homem só fica maduro lá para os 25. Mulher, pastor, tem misericórdia, 25. Eu digo, homem só fica maduro lá para os 25. Se ele amadurecer antes disso, é um caso extempore. O cara foi muito bem criado, foi o exemplo máximo. Mas mulher não, 19 anos, 20 anos já tem a cabeça no lugar. Mas homem, aos 25 anos de idade ainda está dando trabalho ainda. 25 anos. Pergunta às moças da igreja. A maioria desses rapazes, vê o que elas falam dele. Esses meninos não têm cabeça ainda não. Ela está dizendo assim, ainda não amadureceu. Então tem que ter repete comigo, muita paciência. Nós vamos terminar aqui, pastor.